Muito bom dia a todos, diretamente dos homens que oram. Mais um salmo de número 58, Manaus, 22 de fevereiro e 26. E aqui quem vos fala, Diego Porto, ao salmo. O Cartigo dos Ímpios. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, e eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem, sejam como a lesma que se diluiu ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, a recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Pai eterno, todo-poderoso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. É um privilégio, Senhor, nos reunirmos mais um dia diante do teu trono, Senhor. Senhor, necessitamos do teu Espírito, Senhor, que venha nos transbordar, Pai, no teu discernimento, na tua sabedoria. Vem nos guiar, Senhor, vem nos instruir. Seja nosso ajudador, transcreva, Pai, a sua mensagem e que ela alcance, Pai, as outras pessoas, que alcancem seus corações, suas mentes e que venham trazer, Pai, transformações genuínas a todos aqueles que a ouvirem, Senhor. Que a minha boca aqui seja a tua voz, Senhor. É o que te pedimos, assim nos entregamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, vamos com uma pergunta bem simples. Será que alguém aqui já sentiu indignação, né? Não aquela irritação pequena do dia a dia, né? Mas aquela revolta silenciosa quando você vê algo profundamente errado e parece que ninguém faz nada. Você já sentiu essa indignação? Quando alguém usa poder para oprimir, quando a mentira é defendida como se fosse virtude, quando o injusto prospera e o correto parece ingênuo. Esse salmo nasce desse sentimento, desse lugar, né? Não é uma passagem confortável, é uma palavra muito honesta. Davi não está escrevendo uma poesia romântica, não. Ele está olhando para líderes corruptos e dizendo: vocês deveriam falar a justiça, mas não falam.
Este salmo é para quando a injustiça não é acidente, é sistema. Para quando o erro não é fraqueza, é escolha defendida. Talvez o ponto mais desconfortável, ele não fala apenas de lá fora, ele fala de coração, porque o problema da injustiça nunca começa na rua, começa dentro. O Salmo aqui, 58, não é sobre política, é sobre representação. Quando a autoridade se corrompe, a imagem de Deus é distorcida. E quando o coração tapa os ouvidos para a verdade, a deformação começa. Hoje não vamos ler este salmo como um simples espectador. Vamos ler como homens examinando a própria alma. Porque a pergunta não é apenas quem está errado. A pergunta é o que está acontecendo dentro de mim quando eu tenho poder. Seja poder de decisão, poder de influência, seja poder dentro da sua casa. Aqui ele não é um grito de ódio, é um clamor por justiça. E ele termina, né, com uma frase que entra no nosso peito. A Deus que julga na terra. Grande afirmação. E quando você entende isso, você para de viver com cinismo e começa a viver com responsabilidade. Vamos entrar agora. Primeiro bloco, de 1 ao 2. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo, vocês planejam iniquidades, distribuem na terra a violência de suas mãos. Então, Davi, ele não começa falando do povo, ele começa falando dos poderosos, da autoridade, né, daqueles que estão revestidos. Eles não são qualquer autoridade, são crentes, são cristãos, são pessoas que já viviam, né, a palavra de Deus, estavam em cargos de liderança, em cargos, né, muito poderosos, onde eram protegidos, né, tinham o poder de decisão para o povo e até mesmo para com o rei. Então, eram homens investidos de autoridade, homens colocados para julgar, homens que deviam refletir a justiça de Deus. E aí ele pergunta: vocês falam justiça? Não é dúvida, é uma acusação. A corrupção aqui não começa na ação, começa no coração. E o coração no hebraico ele não é uma simples emoção, é o centro das decisões, é a sede, né, da vontade, da intenção. Então, Davi aqui ele está enxergando algo estrutural, a raiz, né? O problema da sociedade não nasce na rua, ela nasce no coração de quem governa. E aqui entra, né, algo muito profundo. Deus ele é profundamente zeloso pela sua justiça, porque ele delega a autoridade. Toda a autoridade é a representação divina. Então, quando a autoridade é corrompida, a imagem de Deus é distorcida. O que está em jogo aqui não é, novamente, a política, é a representação do caráter divino. A gente vê que o mundo se distanciou muito disso, né? Quando vimos pessoas assumindo lideranças e cargos, deveriam ter esta consciência. Sou aqui uma representação do caráter divino e deveriam buscar
com toda a intensidade, buscar com toda a diligência, com todo o querer ter este caráter para exercer este cargo. Então, esses homens deveriam expressar justiça, mas estão distribuindo violência. E o distribuir aqui implica sistema, né? Uma organização do mal, a injustiça estruturada, que hoje, nos dias atuais, a gente tem aí a expressão do crime organizado, né? A gente vê a corrupção, ela não é de gente tola, burra, pessoas altamente inteligentes que dominam toda o sistema, né? Eles criam narrativas que convencem, né? Então, a autoridade sem regeneração, ela vira instrumento de opressão. Não é o cargo que corrompe, é o coração que não foi transformado. Nenhum cargo tem esse poder, nenhuma profissão tem esse poder. O coração que já estava corrompido. Aí você vê aí no exemplo do dia, né? Um pai dentro de casa. Será que agora, quando você se tornou pai, você vai ser corrupto? Pastor numa igreja, aí a narrativa do mundo que pastores são isso e aquilo, você vai se tornar agora. Um líder no trabalho, você vai se tornar aquilo que falaram daquele cargo. Governante da nação, como falamos da nossa política, né? Todo político é corrupto, todo político é aquilo e outro. Na verdade, é o coração, né? Não é o cargo. Quando o coração está alinhado, a autoridade ela protege. Quando o coração está deformado, a autoridade machuca. Então, a dor causada por um estranho, ela é grande, né? A gente vê muito aí no nosso país, né? Mas quando a dor é acusada por quem representa proteção, ela é devastadora. Imagina aí um pai, um pastor, o seu líder no trabalho, né? Aquele seu amigo que virou um governante. Antes de desejar a influência, peça por integridade. Antes de pedir crescimento, peça por purificação. Porque Deus ele não vai entregar a autoridade para exibir poder, mas para refletir o seu caráter. Então, ele só vai te entregar esse poder, essa autoridade, quando é para representar o reino, como aconteceu em várias histórias na Bíblia, né? Moisés, José, Davi, todos foram para representar Deus aqui nesta terra. E em Mateus 20, 26, Jesus diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vocês será servo. Então, no reino, a autoridade é responsabilidade diante de Deus, não privilégios diante do homem, diante dos homens. Há uma semelhança entre o rei e o churrasqueiro. Eles estão ali para servir. E eles têm o governo em suas mãos e administrar tudo aquilo ali. Então, a liderança, a autoridade, ela tem essa responsabilidade de servir, de entregar o melhor ao povo, àqueles seus protegidos. E no Salmos 33:5, relembrando, fala assim: o Senhor ama a justiça.
Então, a justiça ela não é um detalhe do caráter de Deus, é uma expressão central de quem ele é. Várias e várias passagens da Bíblia falam: Deus é justo, Deus da justiça, Deus veio trazer o seu juízo. Então, isso é, né, uma expressão do seu cerne, do seu ser mais profundo. Então, é possível ocupar uma posição espiritual e ainda assim agir movido pelo orgulho. É possível falar em nome de Deus e representar qualquer outra coisa. O maior perigo não é ter a autoridade, é ter a autoridade em refletir o céu. E pergunto: a autoridade que você exerce hoje está refletindo Deus ou está refletindo você? Então, isso vai muito além do cargo. Todos exercem algum nível de influência. Em casa, no trabalho, na igreja, nas decisões que afetam outros. A autoridade sempre revela o interior. Se o coração é justo, a influência protege. Se o coração é egoísta, a influência oprime. O que está em jogo não é a reputação, é a sua representação. Somos cristãos, cristãos quer dizer tipo, cópia de Jesus. Isso não muda quando você assume um cargo. Pelo contrário, o cargo está te dando espaço, está te dando território para você ampliar a sua influência de discípulo, de cópia de Cristo. E Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Cristo curou, Cristo libertou, Cristo salvou. Cristo foi para a cruz, morreu. E você está disposto a assumir esse cargo de liderança? Toda vez que você decide por alguém, você está comunicando uma imagem de Deus, correta ou distorcida. E Deus é zeloso com aquilo que o representa. Se ele te levanta para liderar, ele vai te moldar. Vai passar por uma poda. Vai ser cultivado. Né? As coisas ali serão cortadas, destruídas, largadas, abandonadas, para que venha a aflorar a sua identidade, que você lidere com o reino no seu coração. E isso vai exigir processo, processo custa, processo causa dor, cômodo, cansaço. E a única coisa que te motiva é você parecer mais com Cristo. Bloco 2, do 3 ao 5. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras, têm venenos semelhantes ao veneno da serpente, são como a víbora surda, perdão, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamentos. Lembrando, né, que o ímpio ele tem um significado muito mais profundo do que uma pessoa que simplesmente pratica algumas transgressões e iniquidades. O ímpio é aquele que se levanta contra Deus. Ele sabe todas as verdades e ainda assim se levanta contra Deus. Ele é o Cypher do Matrix.
Ele sabe toda a verdade, mas ainda assim quer viver corrompido. Isso é liberdade, degustar aquele bife suculento. Então, aqui, Davi ele sai de uma denúncia e entra agora na anatomia do mal. Ele não está dizendo que alguém nasce biologicamente condenado. Está revelando um padrão. O mal aqui ele vira a natureza quando não é confrontado cedo. Desvia-se desde o ventre. A linguagem aí poética para algo muito mais profundo, né? O pecado, quando abraçado, ele deixa de ser ato e vira identidade. E aí essa imagem, né? Essas imagens aqui, elas explodem, né? Serpente, veneno, surdez. Não é só mentira. Ela é uma mentira defendida. Não é só um erro, é a resistência à correção. A víbora, ela tapa os ouvidos. Essa parte, né? Ela é muito perigosa para a nossa mente humana. Quando ela prefere a narrativa confortável à verdade libertadora. O coração aqui de Deus, ele odeia isso não por controle, mas porque a mentira sempre destrói aquele que a abriga. Será um hipócrita, né? E a hipocrisia, ela destrói a sua história. E você vê aí, né? O homem que erra, mas justifica. Lembrando que quem justifica, merece mudança. Aquele que peca, mas relativiza. É confrontado, mas argumenta. É aconselhado, mas se fecha. Ele não caiu, ele começou a tornar. E quando alguém não escuta mais correções, não há encantamento que o desperte. Está confortável com os próprios erros, com a própria identidade que construiu, né? Ele vive aquele ditado: pau que nasce torto, morre torto. Não é bem assim. Em qual área você ficou defensivo demais ultimamente? Dinheiro, desejos, autoridade, temperamento, espiritualidade. Quando alguém toca nesse ponto, você escuta ou já prepara defesa? Se há defesa automática, pode haver uma surdez instalada. Em João 8:32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade começa quando a verdade entra. E só entra onde há ouvidos abertos. Transformação de nossas vidas, né, começa pelo ouvir da palavra. Em Hebreus 3:15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o coração. O endurecimento ele é progressivo. Ninguém nasce uma víbora, vai se tornando. As quedas, os vacilos,
vai criando um sistema dentro da própria mente, um padrão. Você vai fracassando, fracassando, até que aquilo ali se torna uma verdade dentro de si, e você vai querer terceirizar a responsabilidade. A serpente do Éden, ela não atacou com força, ela atacou com sugestão. O problema nunca foi a falta de inteligência, foi disposição para ouvir o que alimentava o desejo. O mesmo acontece hoje, né? Você não é enganado pelo que desconhece. Você é enganado pelo que deseja que seja verdade. Muito muro, né? Tá andando em cima do muro. Em qual área de sua vida você parou de escutar e começou a justificar? Você reage antes de refletir, se explica antes de considerar, se defende antes de orar. Pode não ser maturidade. Pode ser uma surdez espiritual se formando. Bloco 3, 19. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, e eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem, sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Então, aqui Davi parece com raiva, né? Mas ele não está perdendo o controle. Ao contrário, está entregando o controle. Perceba aí algo muito crucial, né? Ele não está dizendo eu quebrarei. Ele diz assim, ó Deus. Essa é a diferença entre a ira carnal e o zelo santo. Quebra-lhe os dentes. Isso simboliza o poder de devorar, de ferir, de oprimir, né? Então, Davi está pedindo que Deus desarme a capacidade destrutiva da injustiça, do mal, do ímpio, daquele que trama contra a vida, contra o que é divino. Ele não pede por uma tortura, ele pede por neutralização. E depois ele intensifica. Água que se dissipam, flechas que perdem o fio, né? Lesmas que se dissolvem. É o colapso do mal antes que ele amadureça. E então a imagem agora fica mais forte, né? Com um aborto e não vejam o sol. Aqui ele não é um desprezo pela vida, uma imagem de algo que não chegou à plenitude para o qual foi formado. Foi um projeto interrompido. É um projeto interrompido. A gente fala abortar a missão, né? Então, o mal é sempre assim, parece forte, mas diante de Deus é frágil.
Davi está olhando para o sistema opressor e está dizendo: Senhor, faz com que percam consistência. Deus aqui, ele não é o vingador, ele é o protetor da ordem. Você já viu alguém poderoso cair de forma repentina? Projeto que parecia imbatível, influência que parecia inabalável, estrutura que parecia eterna, de repente ruiu. Não foi o acaso, foi limite. Todo sistema injusto tem um prazo de validade diante de Deus. Então, vamos fazer assim, ore diferente, né? Não ore só, Senhor, me abençoa. Ore, Senhor, desarma aquilo que tenta ferir minha casa. Embota as flechas invisíveis. Quebra os dentes do que está tentando devorar minha mente. Isso é uma oração madura. Sonda meu coração e veja se há algo mal. E aí, em Mateus 6,10, né, um trecho do nosso Pai Nosso, ele diz assim: venha o teu reino. Porque quando o reino vem, não há governo paralelo. Todos eles caem. Não existe dois senhores, né? Um você vai amar e o outro você vai odiar. Em Romanos 12,19 diz assim: a mim pertence a vingança. Então, quando você entrega o juízo a Deus, você se liberta de virar aquilo que odeia. Por isso que Deus diz que a vingança é dele. Ele vai fazer com que o ímpio perca as forças, que perca os dentes, que todo o seu sistema seja destruído. E você não vai precisar se tornar aquilo que estava lhe oprimindo. Você não vai carregar esse fardo de ter feito algo de ruim a alguém. Pode ser que o seu emocional venha potencializar as suas ações. Então, Deus terá o equilíbrio da sua batalha. Às vezes você ora para que Deus quebre os dentes dos injustos, né? Mas não percebe que também está usando os seus próprios dentes para ferir alguém. Zelo que não passa pelo altar vira violência espiritual. Devemos sempre nos perguntar. Ontem a gente citou Augusto Cury sobre uns segundos antes de tomar uma decisão. A gente se pergunta o que Jesus faria. Naquele momento que estamos sendo atacados ali, a gente faz uma conversa interna com o Espírito Santo. Conduza minhas ações. Faça-me parecer com Cristo neste momento. Como seria? Será que a gente consegue ter esses 3 segundos antes do pavio acender? Você quer justiça ou quer vingança? A justiça é entregar o caso a Deus. A vingança, você precisa ver que o outro sofra. Se ainda há prazer na queda do outro, talvez não seja zelo, seja apenas o seu ego ferido. E o zelo santo, ele clama por ordem. E a ira carnal, ela clama por más.
E só um desses vem do céu. Só um desses vem de Deus. Ou você está controlando, ou o Espírito Santo está controlando. E vamos para o último bloco, mas não o final. 10 e 11. Os justos se alegrarão ao verem a vingança. Banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Então, o final aqui ele precisa ser entendido com uma maturidade. O justo se alegrará. Não é uma celebração da dor alheia. Ela é uma celebração da justiça que foi restaurada. E aí lavará os pés no sangue. A linguagem ela é poética, né? Para dizer que a injustiça ela não venceu, né? Na cultura antiga, lavar os pés após a batalha significa que o conflito terminou, a ameaça foi removida, né? Quando meu avô era vivo e a gente construindo as casas e a gente brincava, né? Diz assim, já tá lavando os pés, já vai embora, né? Quando você estava lavando os pés, queria dizer que você já ia embora, que a obra estava terminada. E aqui é a mesma coisa, né? Lavará seus pés. Ele fala com o sangue dos ímpios. Ou seja, a ordem foi estabelecida, o inimigo foi vencido. A injustiça não venceu. E aí o ponto, né, de âncora, de rocha, de escudo, Davi afirmando mais uma vez: a Deus que julga na terra, a Deus em Israel, a Deus no meu coração, a Deus na minha vida. E ele reina soberanamente. Então, não é o sangue, não é o inimigo, não é o castigo. É a afirmação que o mundo não está entregue ao caos. Então, a justiça existe, o mal pode crescer, né? Mas Deus não está ausente. E quando Deus intervém, a história volta ao seu eixo, né? Traz ordenância e decência. O justo se alegra não porque alguém sofreu, mas porque a ordem foi restaurada. Deus aqui, ele não está sendo cruel, ele está sendo justo. Quando uma estrutura corrupta cai, quando um abuso é interrompido, quando uma mentira pública é exposta, a alegria que nasce não é pelo sofrimento de alguém, é pelo alívio coletivo. É a sensação de que a verdade venceu. Imagina uma pessoa sendo acusada injustamente, né? Alguém lhe contou uma história sobre ele e esta pessoa foi presa, né? Está no corredor da morte porque pelo crime que ela foi acusada, a sentença é essa. E aí, de repente, vem à tona a verdade. Então, este homem celebra, sua família, né, celebra com ele o alívio coletivo. Então, não viva como se o mal fosse eterno. Não construa sua fé baseado no que parece que está vencendo naquele momento. Declare com convicção a Deus que julga.
A Deus no meu Israel pessoal, a Deus na minha casa, a Deus na minha empresa, a Deus no meu trajeto, no meu propósito, no meu chamado. Isso muda a postura, muda a ansiedade, muda as reações. Em Mateus 5:6, Jesus nos fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Serão alegres e felizes esses que buscam, né, que têm esta necessidade da justiça. A justiça, ela não é opcional no reino, ela será satisfeita. Em Salmo 97:1 diz assim: o Senhor reina. O governo divino, ele não é uma teoria, é uma realidade ativa para você entregar a ele. Alguns homens vivem como se ninguém estivesse vendo, como se as decisões injustas nunca fossem pesadas, como se a história terminasse no próprio poder. Mas aqui o Salmo termina com um aviso solene a Deus que julga na terra. E quando essa consciência entra no coração, o orgulho treme. E pergunto: você vive como se houvesse um juiz? Ou como se tudo dependesse apenas do sistema humano? Há uma frase que diz assim: se você espera por um salvador, você não merece ser salvo. E entra num vários sentidos, algumas pessoas criam uma distorção disso. E, na verdade, é exatamente sobre o sistema, né? Você espera que alguém na sua política, na sua empresa, mude, mas você continua sendo corrupto, né, mentindo, tendo aquilo que Deus não fez, não tem como você ser salvo. Então, parte de você a mudança. Então, se você acredita que só o sistema decide, você viverá ansioso ou cínico. Mas se você crê que há Deus que julga, você viverá responsável, porque sabe que também pode ser julgado. E se você é líder e conhece a palavra, sabe que será cobrado em dobro, porque há responsabilidade de outros por você influenciá-los. Então, a justiça divina não apenas consola vítimas, ela também examina a consciência. E o Salmo ele começou denunciando a autoridade, uma autoridade corrompida, e termina lembrando que acima de toda a autoridade há um trono maior. E diante dele ninguém distribui violência impunemente. Contar uma história ainda não é o final. Uma fábulazinha aqui. Diziam que naquela floresta havia um conselho de animais. Toda vez que algo injusto acontecia, eles se reuniam para discutir. Um dia, um lobo começou a atacar os mais fracos. Nada muito escandaloso. Um por vez, sempre justificando. É a natureza, é a sobrevivência, é a interpretação. Os coelhos reclamavam, os servos temeram, mas o conselho decidiu observar. O urso disse:
Não podemos ser radicais. A raposa disse: precisamos ouvir os dois lados. O pavão disse: vamos manter a harmonia. E o leão? O leão sabia, ele via, ele tinha força para intervir, mas decidiu esperar. Porque não queria parecer agressivo, não queria criar tensão, não queria ser mal interpretado. Enquanto o conselho debatia, o lobo continuava, até que um dia não havia mais coelhos suficientes para reclamar. Quando finalmente o leão rugiu, não era mais justiça, era tardio. E naquela noite a floresta aprendeu. O silêncio do forte alimenta o abuso do fraco. Aquele que se abstém de defender o justo não é neutro. Não há neutralidade no mundo espiritual. Se você não protege o justo, você já escolheu um lado. Se você não carrega a justiça e a ordem de Deus, você já se posicionou do outro lado. Se você não quer se meter, você já escolheu. Então, você é um cúmplice. Não agir quando se pode agir é uma forma refinada de concordância. E o nosso salmo de hoje não foi escrito por um homem que suportava injustiça em silêncio. Foi escrito por quem entendia, né? E entendeu que Deus é juiz, nós não podemos ser omissos. Não basta não praticar o mal, é preciso confrontá-lo. Não basta ter caráter no privado, é preciso ter coragem no público, porque no tribunal do céu, neutralidade diante da injustiça não é virtude, ela é uma covardia mascarada. E como de costume, um texto. Ordem é virtude. Rejeitar o poder é fácil. Difícil é saber usá-lo. É a mesma coisa você se cortar com uma tesoura, ou dizer que as tesouras são as mais perigosas do mundo. A ferramenta não é o problema é a mão. Então, o poder corrompe? Ou o homem já estava corrompido quando recebeu o poder? É muito cômodo dizer que a ocasião faz o ladrão. A ocasião não cria o crime, ela revela o caráter. Coloque poder na mão de alguém sem valores, dominado por desejos desordenados, escravos dos próprios impulsos. O que você acha que vai acontecer? Agora, é confortável dizer: ah, o poder corrompe. Isso é terceirizar a responsabilidade. O poder é atributo divino por excelência. Deus é todo-poderoso e perfeitamente santo. O problema nunca foi o poder. O problema é a distância de Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais seguros nos tornamos para exercer a sua autoridade. Porque poder pode construir, pode proteger, pode gerar vida, mas também pode destruir se estiver nas mãos de alguém que não governa a si mesmo. A pergunta nunca foi se o volante é perigoso. A pergunta é:
quem está dirigindo. Você já viu alguém multar o volante? O erro não é da máquina, é do motorista. Assim é o poder. Se o coração não está alinhado com Deus, o poder amplifica a desordem. Mas se o coração é governado pelo Espírito, o poder se torna instrumento de serviço. Vontade é Deus em nós como capacidade de agir, é impulso para o bem, é energia para cumprir o propósito. Sem vontade, a vida vira um cemitério de sonhos abandonados. Quando você diz, vou fazer e não faz, algo começa a morrer dentro de você. Sua própria consciência passa a desconfiar das suas palavras. E perder a fé de si mesmo é uma das coisas mais difíceis de recuperar. As pessoas podem até te substituir, mas você não pode se substituir. Por isso, não blefe com você mesmo. Perseverança não é apenas disciplina mental, é responsabilidade espiritual. Deus nos deu domínio próprio não para controlar os outros, mas para governar a nós mesmos. O melhor que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos, como cristãos. Não há pedagogia mais forte do que coerência. Jovens não seguem discursos, eles seguem a luz. Se eles enxergam em você determinação, integridade, perseverança, uma vida que vale a pena ser vivida, eles vão te escutar. Se vêem fraqueza mascarada no discurso, eles vão te ignorar. Não existe forma mais eficaz de proteger uma geração do que se tornar um exemplo vivo. É um equívoco perigoso dizer que o poder sempre corrompe. Isso gera homens fracos. Na sociedade só tem chance quando homens bons têm coragem de ocupar espaço. Hoje muitos estão sendo educados para o conforto, lei do menor esforço, fuga da responsabilidade. Mas o mal é disciplinado, é estratégico, é organizado. Se os homens de bem forem acomodados, quem assume o volante? O problema não é que o mal é forte, é que o bem muitas vezes é preguiçoso. O poder não corrompe, o poder revela. Se você está longe de Deus, ele amplia sua queda. Se você está perto de Deus, ele amplia a sua influência para o bem. Por isso, construa caráter antes de buscar poder. Construa a intimidade antes de buscar a autoridade. Construa domínio próprio antes de querer governar. Porque o poder nas mãos certas é um instrumento do reino. E nas mãos erradas é apenas amplificador do caos. Amém, meus irmãos? Um bom dia a todos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém?